Meu marido faleceu e minha filha herdou nossa casa e 10 milhões de dólares. Para mim restou uma cabana velha. O cheiro aqui é de madeira úmida e de tempo parado. As noites são muito frias e o vento entra pelas frestas das paredes, me fazendo lembrar do calor da lareira da nossa sala grande. Eu passo os dias olhando para as montanhas, pensando em como minha vida inteira de dedicação virou pó. Juliana nem sequer me liga. Ela deve estar aproveitando o conforto que eu ajudei a construir por 50 anos, enquanto eu tento acender um fogão a lenha com as mãos tremendo. Eu não sentia raiva, apenas um vazio muito grande, uma tristeza que não tinha fim. Antes de continuar minha história e revelar como planejei minha vingança contra a Juliana, se inscrevam no canal para não perderem nenhum detalhe desta jornada. Ativem as notificações para saberem quando o próximo vídeo for lançado. Vocês não vão querer perder! Um dia, arrumando uma caixa velha com coisas de Arthur que ninguém quis, encontrei um livro pequeno de capa de couro. Era o diário dele. Eu pensei em jogar no fogo, mas algo me fez sentar na cadeira bamba e abrir. As primeiras páginas eram sobre negócios, coisas sem importância. Mas depois, eu li meu nome. Eu li o nome de Juliana. Ele escreveu sobre o plano deles, sobre como iriam me deixar com o mínimo possível. Ele descreveu conversas com nossa filha, onde ela concordava que eu não saberia administrar o dinheiro. Eles riram da minha simplicidade, me chamando de tola nas páginas que só ele deveria ler. Naquele momento, eu senti o frio de dentro da cabana se transformar em outra coisa. O vazio foi preenchido por um gelo duro e afiado. Eu fechei o diário devagar. A tristeza morreu e outra coisa nasceu no lugar. Não era mais sobre o dinheiro ou a casa. Era sobre a humilhação. Eu olhei pela janela para a estrada de terra que levava para a cidade. Eles me tiraram tudo, achando que eu era fraca. Eles não sabem do que uma mulher velha, sem nada a perder, é capaz. A vingança não seria rápida. Eu faria Juliana sentir, pouco a pouco, a mesma dor e o mesmo desamparo que eu sinto agora. Ela vai aprender o verdadeiro valor das coisas que me roubou. A primeira coisa que fiz foi parar de tremer. O frio continuava, mas minhas mãos, antes frágeis, agora estavam firmes ao segurar o diário de Arthur. Eu não o guardei. Deixei aberto na pequena mesa de madeira, como um mapa. Um mapa para a destruição de tudo que eles construíram sobre as minhas costas. O primeiro passo não seria na cidade grande, onde Juliana vivia sua nova vida de luxo. Seria aqui, na pequena cidade ao pé da montanha, um lugar onde todos se conhecem e segredos antigos são enterrados sob uma fina camada de poeira. Eu vesti meu casaco mais grosso, o único que não tinha cheiro de mofo, e caminhei até a estrada. Pela primeira vez em meses, eu não olhei para a cabana com tristeza. Olhei para ela como um quartel-general. A viagem de ônibus foi longa e barulhenta. Eu me sentei no fundo, observando as pessoas. Ninguém me notou. Eu era apenas uma senhora a mais, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar distante. Era o meu disfarce perfeito. Na cidade, fui direto a um pequeno café que eu não visitava há anos. Lá, eu sabia que encontraria Helena, uma antiga conhecida que adorava uma boa conversa e sabia da vida de todo mundo. Ela me viu e abriu um sorriso. Falamos sobre o tempo, sobre a saúde, sobre a saudade. Eu a deixei falar, pacientemente, até que ela tocou no nome de Arthur. Eu fingi uma tristeza cansada. Foi fácil. Eu pratiquei essa tristeza por 50 anos. Ele era um homem de negócios tão esperto, disse Helena, mexendo seu café. Sempre um passo à frente de todos. Eu concordei com a cabeça. É verdade, eu disse com a voz baixa. Lembro de um nome que ele sempre falava, Roberto, um sócio antigo. O que será que aconteceu com ele? O rosto de Helena mudou. Ela se inclinou sobre a mesa. Ah! Elsa, essa é uma história triste. Roberto perdeu tudo. Arthur o convenceu a investir em uns terrenos que, depois, o governo disse que não podiam ser usados. Roberto faliu. Dizem que Arthur sabia de tudo desde o começo e comprou a parte dele por uma miséria. Eu senti o gelo dentro de mim ficar ainda mais sólido. O diário confirmava cada palavra. Arthur descrevia a ruína de Roberto como uma limpeza de negócios. Agradeci a Helena pelo café e saí. Eu tinha o que precisava. Fui até a papelaria e comprei um envelope e uma folha de papel simples. Não usei caneta. Fui até a biblioteca pública e usei uma das velhas máquinas de escrever. A letra era impessoal, fria. Eu não escrevi uma acusação. Escrevi apenas uma informação, uma isca. Procure pelos registros da
empresa Construções da Serra, de 10 anos atrás. A assinatura no documento de venda do terreno número 7 não é sua. Compare com a sua assinatura original. Seu amigo Arthur guardava todos os papéis. Era tudo o que eu precisava dizer. No diário, Arthur se gabava de como falsificou a assinatura de Roberto em um documento-chave que o tirou completamente da jogada, legalizando a posse dos terrenos para uma de suas empresas falsas, uma que Juliana agora controlava. Coloquei a folha no envelope, escrevi o endereço de Roberto, que Helena tinha me dado sem perceber, e colei um selo. Fui até a agência de correios do outro lado da cidade, um lugar onde ninguém me reconheceria, e depositei a carta na caixa. Um ato simples, silencioso. Ninguém me viu. Ninguém saberia que aquela pequena bomba-relógio tinha sido enviada por uma velha senhora de mãos firmes. Enquanto o ônibus subia a montanha de volta para minha cabana, eu não senti alegria nem culpa. Eu senti uma calma profunda. O primeiro fio da teia de Juliana havia sido puxado. Agora era só esperar. O frio da noite que se aproximava não me incomodava mais. Eu acendi o fogão a lenha e o fogo que subiu não era apenas para me aquecer. Era uma promessa. A vingança é um prato que se come frio, dizem eles. Mas a minha seria servida no fogo, pouco a pouco, até que só restassem cinzas. E Juliana iria sentir cada faísca. Os dias que se seguiram foram marcados por uma rotina de ferro. Eu acordava antes do sol, quando o ar ainda era tão frio que doía respirar. Mas eu não me encolhia mais debaixo das cobertas finas. Eu me levantava, lavava o rosto com a água gelada da bacia e ia para fora. Comecei a cortar minha própria lenha. No começo, o machado era pesado e desajeitado nas minhas mãos. Meus braços doíam, minhas costas reclamavam. Mas a cada golpe na madeira, a cada lasca que voava, eu sentia uma força que não vinha dos músculos, mas de dentro. Era a força da raiva transformada em propósito. Eu não estava apenas cortando lenha para me aquecer. Eu estava quebrando a mulher fraca que eu tinha sido. Eu arrumei a cabana, limpei cada canto, esfreguei o chão de madeira até que o cheiro de mofo desse lugar a um cheiro limpo de pinho e sabão. Consertei a cadeira bamba com um prego e um pedaço de arame. Tapei as frestas das paredes com uma mistura de barro e folhas secas, uma técnica que eu vi um vizinho antigo usar décadas atrás. A cabana, antes minha prisão, estava se tornando minha fortaleza, um lugar onde eu estava no controle. O diário de Arthur era minha companhia constante. Eu não o lia mais com o coração partido de uma viúva traída. Eu o lia como um general estuda o mapa do inimigo. Eu memorizava nomes, datas, valores. Arthur era meticuloso. Ele anotava tudo, não por organização, mas por vaidade. Ele gostava de reler suas próprias espertezas, seus pequenos triunfos sobre os outros. E agora, essa mesma vaidade seria a sua ruína póstuma e a de Juliana. Descobri que a história de Roberto não era um caso isolado. Havia outros. Pequenos empresários, sócios minoritários, amigos de longa data. Arthur tinha um padrão. Ele se aproximava, oferecia uma parceria vantajosa, ganhava a confiança e, no momento certo, puxava o tapete. Ele usava informações privilegiadas, contratos com cláusulas escondidas e a pura e simples ganância das pessoas contra elas mesmas. Para cada um deles, o diário tinha um apelido cruel. Roberto era o Cordeiro. Havia também o Sonhador, um homem chamado Mário que queria construir um hotel ecológico e a quem Arthur vendeu um terreno contaminado. E a Gralha, uma mulher chamada Lúcia, que investiu a herança dos pais numa empresa de fachada que Arthur criou e depois dissolveu, sumindo com o dinheiro. Minha teia precisava de mais fios. O fio de Roberto era o mais forte, o mais direto, pois envolvia uma fraude clara, mas os outros eram importantes para criar um cerco, para sufocar Juliana por todos os lados. Eu não podia mandar cartas para todos. Seria suspeito. Eu precisava de abordagens diferentes para cada um. Enquanto esperava a notícia sobre Roberto se espalhar, comecei a trabalhar no segundo fio. O diário mencionava um contador, um homem chamado Fernando. Arthur o descrevia como um rato assustado, mas útil. Fernando sabia de tudo. Ele era quem preparava a papelada, quem maquiava os balanços, quem garantia que as aparências legais fossem mantidas. Arthur o mantinha na linha com uma mistura de intimidação e um salário um pouco acima da média, o suficiente para que ele tivesse medo de perder o emprego. O diário dizia que Fernando tinha uma filha com uma doença rara e os custos do tratamento eram altíssimos.
próximos. Essa era a sua coleira. Eu sabia que não podia abordar Fernando diretamente. Ele era leal ao dinheiro que o alimentava, não a uma velha senhora que ele mal conhecia. Eu precisava plantar uma semente de dúvida, de medo. Eu precisava fazê-lo pensar que o navio de Juliana estava afundando e que ele afundaria junto se não pulasse fora a tempo. Lembrei-me de um detalhe que Arthur costumava zombar. Fernando, apesar de trabalhar com milhões, era extremamente pão duro. Ele almoçava todos os dias no mesmo restaurante barato no centro da cidade, um lugar simples com pratos feitos. Arthur achava isso ridículo. Eu achava que era a minha oportunidade. 2 semanas depois de enviar a carta para Roberto, peguei o ônibus novamente. Desta vez, meu destino era o pequeno restaurante. O lugar cheirava a fritura e a café requentado. Sentei-me numa mesa no canto, pedi um prato do dia e esperei. Por volta do 12:30, ele entrou. Fernando era exatamente como eu me lembrava. Um homem pequeno, de ombros caídos, com um olhar perpetuamente preocupado. Ele não me reconheceu. Para ele, eu era apenas parte da mobília do lugar. Eu não fiz nada naquele dia, nem no dia seguinte. Fui lá por 3 dias seguidos, sempre na mesma mesa, sempre pedindo a mesma coisa. Eu queria que ele se acostumasse com a minha presença, que me registrasse como parte do cenário. No 4º dia, eu agi. Quando ele estava se levantando para pagar a conta, eu, acidentalmente, deixei meu lenço cair no chão, bem no caminho dele. Ele se abaixou, pegou o lenço e me estendeu. Senhora, acho que isto é seu. Eu olhei para ele com o meu melhor rosto de velhinha confusa e frágil. Oh, meu Deus. Muito obrigada, meu filho. Minha cabeça anda tão ruim ultimamente. Ele forçou um sorriso simpático. Não há de quê. Ele estava prestes a se virar quando eu falei de novo, com a voz um pouco trêmula. Sabe, desde que meu Arthur se foi, as coisas ficaram tão complicadas. Eu não entendo nada de papéis, de negócios. Juliana está cuidando de tudo, a minha menina. Mas é tanta coisa, tanta responsabilidade. Eu vi uma faísca de reconhecimento em seus olhos quando mencionei o nome de Arthur. O sorriso dele vacilou. Arthur Monteiro? Ele perguntou hesitante. Eu assenti, enxugando um olho imaginariamente úmido com o lenço que ele acabara de me devolver. Sim, meu falecido marido. Um homem tão inteligente, mas deixou uma bagunça tão grande para trás, tantos papéis, tantas empresas, construções da serra, terras do vale, eu nem sei o que é o quê. Eu mencionei o nome da empresa envolvida no caso de Roberto de propósito. Vi o rosto de Fernando ficar pálido. A simples menção daquela empresa, vinda da viúva do chefe, num momento em que um processo poderia estar começando, era o suficiente para acender um alarme em sua mente covarde. Eu sinto muito pela sua perda, senhora Monteiro. Ele gaguejou. Seu marido era um grande homem. Obrigada, querido. Você é muito gentil. Eu dei a ele um sorriso triste e me virei, encerrando a conversa. Eu não precisava dizer mais nada. A semente estava plantada. Fernando não era um homem mau, talvez, mas era um homem fraco e assustado. Ele voltaria para o escritório e a minha imagem estaria em sua cabeça. A viúva frágil que não entende de nada. A filha que assumiu tudo. E o nome de uma empresa ligada a um negócio muito, muito sujo. Ele começaria a se perguntar: se um processo judicial vier, quem Juliana vai culpar? O pai morto ou o contador vivo que assinou os papéis? Ele começaria a pensar em como se proteger. E um rato assustado, quando acuado, procura um novo buraco para se esconder, ou rói a gaiola para escapar. Naquela mesma semana, a notícia finalmente apareceu. Não na primeira página, mas numa pequena nota na seção de negócios do jornal local, que eu pedia para o motorista do ônibus comprar para mim. Empresário Roberto Alencar abre processo contra o espólio de Arthur Monteiro. A nota era curta. Dizia que Alencar alegava fraude na venda de terrenos há 1 década. Era o suficiente. A primeira rachadura na fachada de respeito e sucesso da família Monteiro tinha aparecido. Eu recortei a nota do jornal com uma tesoura de costura. Dobrei o pequeno pedaço de papel e o coloquei dentro do diário de Arthur, na página onde ele zombava de Roberto. Era o meu primeiro troféu. O frio na cabana já não me incomodava tanto. O fogo que eu acendia no fogão a lenha parecia mais forte, mais quente. Era o fogo da minha paciência. Eu sabia que a vingança não era uma corrida, mas uma longa caminhada no inverno. E eu estava preparada, com lenha suficiente para queimar por muito, muito tempo. Os dias se transformaram em semanas. A rotina na cabana me dava uma sensação de propósito que eu não tinha há 50 anos. Eu comecei uma pequena horta nos fundos. Cuidar da terra, ver as sementes brotarem, me conectava com algo real, algo que crescia com honestidade, ao contrário de tudo que Arthur havia construído. As minhas mãos
antes macias e cuidadas, agora estavam ásperas e cheias de calos. E eu gostava delas assim. Eram mãos de quem faz, não de quem espera. A solidão também mudou de forma. Antes, era um vazio que me consumia. Agora, era um escudo. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. O silêncio era meu aliado, permitindo que eu pensasse com clareza, que planejasse meus próximos passos sem distrações. O diário de Arthur continuava sendo meu guia. Eu já o havia lido de capa a capa tantas vezes que algumas páginas estavam gastas. Eu conhecia os segredos de Arthur melhor do que ele mesmo, pois eu os via com a clareza do lado de fora, sem a névoa da arrogância que o cegava. Um nome em particular começou a me chamar a atenção: Carmen Vasconcelos. Ela era a presidente de uma fundação de caridade chamada Mãos que Ajudam, da qual Arthur era o principal doador e patrono. Na sociedade da cidade, Carmen era vista como uma santa, uma mulher elegante, viúva de um desembargador que dedicava sua vida a ajudar os necessitados. Arthur a adorava em público, sempre elogiando seu coração de ouro. No diário, a história era outra. Arthur a chamava de A Vitrine. A fundação era, nas palavras dele, a melhor lavanderia da cidade. Ele doava grandes quantias com a mão direita, recebendo enormes isenções fiscais e aplausos da sociedade, e com a mão esquerda, através de uma série de transações complexas que passavam pela fundação, ele enviava dinheiro para paraísos fiscais. Carmen, segundo Arthur, não era uma participante ativa no esquema, mas sua vaidade e incompetência a tornavam a testa de ferro perfeita. Ela amava o prestígio que o cargo lhe dava, amava ver seu nome nos jornais e ser homenageada em jantares de gala. Ela assinava o que Fernando, o contador, colocava na sua frente, feliz demais com os cheques poupudos que entravam para questionar os cheques que saíam. Destruir a reputação de Carmen seria um golpe direto no legado social de Arthur e, por consequência, em Juliana, que certamente havia assumido o posto do pai como a grande benfeitora da cidade. Atacar as finanças de Juliana era uma coisa, atacar seu status, sua imagem de boa moça, herdeira de um filantropo, era outra, bem diferente. Era pessoal. Mais uma vez, eu precisava de um plano que não levasse até mim. Uma carta anônima para a imprensa? Muito arriscado. Eles poderiam investigar a fundo e, de alguma forma, chegar ao diário. Eu precisava que a descoberta partisse de dentro, de alguém com credibilidade. Eu precisava armar o palco para que a própria Carmen, ou alguém próximo a ela, descobrisse a verdade. Lembrei-me de Regina, a tesoureira da fundação. Uma mulher séria, viúva de um bancário, que sempre pareceu desconfiar do charme de Arthur. Numa das poucas festas da fundação a que fui obrigada a ir, ouvi Regina questionando um dos projetos de Arthur, algo sobre o custo superfaturado da construção de uma creche. Arthur a dispensou com um sorriso paternalista, dizendo para ela deixar os números grandes com os homens. Vi a raiva nos olhos de Regina naquele dia. Ela era o alvo perfeito. Ela era detalhista, ressentida e, acima de tudo, honesta. O diário de Arthur mencionava um cofre antigo que ele mantinha em seu escritório na nossa antiga casa. Ele guardava lá documentos antigos, contratos expirados e, segundo uma anotação, cópias de segurança das transações da vitrine. Ele era paranoico demais para deixar tudo apenas com Fernando. Juliana, com certeza, não sabia da existência daquele cofre, ou se sabia, não se importaria com papéis velhos. Era lá que a minha isca estaria. O problema era como fazer Regina ter acesso ao cofre. Eu não podia simplesmente ligar para ela. Foi então que a ideia me ocorreu, uma ideia que envolvia um pouco de teatro e uma dose de crueldade calculada. Eu esperei o dia do aniversário de morte de Arthur. Era a desculpa perfeita. Peguei o ônibus para a cidade, mas desta vez não fui para o centro. Fui para o cemitério. Comprei um ramo de flores simples, crisântemos brancos, e caminhei até o túmulo suntuoso de mármore que Juliana havia mandado construir. Sentei-me num banco próximo, de cabeça baixa, o retrato perfeito de uma viúva enlutada. Eu sabia que Juliana não viria. Ela estava ocupada demais gastando o dinheiro para se preocupar em visitar o pai morto. Mas eu sabia quem poderia vir. Pessoas da velha guarda, que ainda se importavam com essas formalidades. E, com sorte, alguém da fundação. Esperei por quase 2 horas. O sol estava forte e eu me senti um pouco tonta, mas me mantive firme no meu papel. Finalmente, vi uma figura familiar se aproximando. Era Regina. Ela carregava um pequeno vaso de violetas.
olhos. Seu rosto era sério, como sempre. Ela se aproximou do túmulo, colocou as flores e ficou em silêncio por um momento. Quando ela se virou para ir embora, ela me viu. Seus olhos se arregalaram um pouco de surpresa. Elsa, senhora Monteiro? É a senhora? Eu levantei a cabeça lentamente. Regina, que bom vê-la. Eu não sabia que a senhora viria. Juliana disse que a senhora estava descansando no campo. A hesitação dela em usar a palavra descansando era evidente. As fofocas sobre a minha situação já deviam estar circulando. Sim, o ar da montanha me faz bem, eu disse, com uma voz fraca, mas eu não podia deixar de vir hoje, para me despedir direito. Nós conversamos por alguns minutos sobre banalidades. Então, eu lancei a isca. Sabe, Regina, minha cabeça não é mais a mesma, e há algo que está me incomodando. Arthur sempre foi um homem tão generoso, especialmente com a fundação. Ele amava o trabalho de vocês. Sim, ele era nosso maior apoiador, disse ela formalmente. E eu me lembro que ele guardava alguns papéis da fundação em casa. Ele era muito cuidadoso. Dizia que eram importantes, registros de doadores especiais, coisas assim. Ele guardava num cofre antigo no escritório. Eu não tenho a chave, nem a combinação. E eu fico preocupada. Com a morte dele, talvez esses documentos devessem estar com a fundação, não é? Para manter tudo em ordem. Vi o interesse nos olhos de Regina. A menção de doadores especiais e documentos importantes que não estavam sob sua supervisão como tesoureira era exatamente o tipo de coisa que a faria ficar curiosa e desconfiada. Um cofre? Ela perguntou. Arthur nunca mencionou um cofre com documentos da fundação. Oh, sim, um cofre grande e escuro, atrás de um quadro. Ele era um homem de segredos, eu disse com um suspiro. Eu disse a Juliana para verificar, mas ela é tão ocupada e, para ser honesta, acho que ela não dá a esses papéis velhos a importância que Arthur dava. Eu me sentiria muito mais tranquila se você, com sua responsabilidade, pudesse dar uma olhada, apenas para garantir que nada de valor histórico para a fundação se perca. Eu estava oferecendo a ela uma caça ao tesouro, apelando para o seu senso de dever e para a sua desconfiança latente de Arthur. Eu não sei se tenho o direito de entrar na casa, disse ela, mas eu podia ver que a ideia já estava se formando em sua mente. Bobagem. Você é a tesoureira. É sua obrigação. Eu posso ligar para Juliana e dizer que eu pedi para você pegar umas coisas minhas que ficaram para trás. Ela não vai negar. Diga que são uns álbuns de fotos ou algo assim. Ela nem vai se importar em estar lá. Você pode ir com um chaveiro, dizer que eu perdi a chave do cofre. Eu cubro os custos, claro. Eu a estava capacitando, dando-lhe a desculpa e o método. A ideia de abrir um cofre secreto de Arthur Monteiro era irresistível para uma mulher como Regina. Ela pensou por um momento. Deixe-me ver o que posso fazer, Elsa. A senhora tem razão. A documentação da fundação deve ser preservada. Obrigada, minha querida. Você tira um peso do meu coração, eu disse, apertando sua mão. Minhas mãos ásperas contra as dela, macias e cuidadas. Quando ela foi embora, eu permaneci sentada no banco por mais um tempo. O sol começou a baixar, pintando o céu com cores de fogo. Eu não senti culpa por manipular Regina. Ela era uma peça no meu jogo, mas uma peça que, no final, estaria do lado da verdade. O cofre continha os documentos que Arthur mencionou. Documentos que, se analisados por uma tesoureira competente e desconfiada, revelariam as discrepâncias, os pagamentos estranhos, as transferências para empresas de fachada no exterior. O processo de Roberto atacaria a base financeira de Juliana. A descoberta de Regina destruiria sua base social. Ela deixaria de ser a herdeira do grande benfeitor para ser a herdeira de um criminoso. E a alta sociedade, que a abraçou por seu dinheiro e nome, a descartaria como lixo. Voltei para a cabana naquela noite sentindo um cansaço profundo, mas satisfatório. Eu havia plantado mais uma semente. Agora, era só esperar que ela germinasse no solo fértil da desconfiança de Regina. O frio da noite chegou, mas pela primeira vez, eu senti que o fogo dentro de mim era mais quente do que qualquer inverno. Uma semana se passou, depois outra. O silêncio era meu companheiro constante, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e o crepitar do fogo. Eu continuei minha rotina. Cuidava da horta, cortava lenha, lia e relia o diário. A espera era uma forma de tortura, mas também uma disciplina. Ensinou-me a controlar a ansiedade, a focar no objetivo final. Cada dia de silêncio era um dia em que a pressão estava aumentando em algum outro lugar. Em Roberto, preparando seu caso com os advogados. Em Fernando, roendo as unhas de preocupação. Em Regina,
planejando sua incursão ao cofre. Foi numa tarde chuvosa que recebi uma visita inesperada. Eu estava na pequena varanda coberta, remendando uma de minhas poucas blusas, quando ouvi o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Era um som estranho, fora de lugar. Meu coração deu um salto, uma mistura de medo e expectativa. Eu me levantei e esperei. Era um carro simples, um modelo antigo, mas bem cuidado. Dele saiu Fernando, o contador. Ele usava um guarda-chuva preto e olhava para a minha cabana com uma expressão de pavor, como se estivesse prestes a entrar na jaula de um leão. Ele me viu na varanda e parou, hesitante. Senhora Monteiro? Ele chamou, com a voz abafada pela chuva. Eu não respondi, apenas o encarei. Ele deu alguns passos cautelosos, parando na beira da varanda. Eu precisava falar com a senhora. Entre, não fique na chuva, eu disse com a voz neutra. Ele fechou o guarda-chuva e entrou, parecendo ainda mais nervoso dentro do pequeno espaço da minha casa. Seus olhos percorreram o ambiente, o fogão a lenha, a mesa simples, a cadeira remendada. Eu podia ver o cálculo em seu rosto. Ele estava comparando aquilo com a vida de luxo que ele sabia que eu deveria ter. Por favor, sente-se, eu disse, apontando para a cadeira que eu mesma havia consertado. Ele se sentou na beirada, desconfortável. O que o traz aqui, Fernando? É um longo caminho da cidade. Ele engoliu em seco. Eu estive pensando no que a senhora disse, no restaurante, sobre os papéis, as empresas. Eu sou apenas uma velha senhora confusa. Não sei nada sobre essas coisas. Eu disse, mantendo minha máscara de fragilidade. Não, a senhora não é. Ele disse, surpreendendo-me. Havia um novo brilho em seus olhos, um brilho de desespero. O processo do senhor Alencar virou o assunto do escritório. Juliana está furiosa. Ela está dizendo que o pai era impecável, que é tudo uma calúnia. Eu continuei em silêncio, deixando-o falar. Ela me pediu para revisar todos os documentos da Construções da Serra, para encontrar provas contra o senhor Alencar. Mas o problema, senhora Monteiro, é que as provas são contra nós. Ele baixou a voz para um sussurro. A assinatura. Eu sempre achei estranha. Arthur me fez autenticar uma cópia. Nunca vi o original. Ele disse que era para agilizar. Eu fui um tolo. Todos nós fomos tolos em algum momento, Fernando. Eu disse, com uma suavidade que o desarmou. Enquanto eu me afogava na humilhação, me pergunto, vocês já sentiram o peso da traição de alguém que amavam? Compartilhem suas experiências nos comentários, pois a minha jornada está apenas começando. Juliana quer que eu testemunhe, que eu jure que toda a transação foi legítima. Ela está me pressionando. Ela mencionou minha filha. Mencionou como seria uma pena se eu perdesse meu emprego com todas as minhas despesas médicas. Aí estava. A mesma crueldade do pai, agora na filha, usando a doença de uma criança como arma. O gelo dentro de mim se solidificou ainda mais. E o que você vai fazer? Eu perguntei. É por isso que eu estou aqui, disse ele, se inclinando para a frente. Eu não posso ir para a cadeia por eles. Eu tenho uma família. Senhora Monteiro, eu sei que o senhor Arthur guardava cópias de tudo. Ele era obcecado por controle. Se houver algo que possa me proteger, algo que mostre que eu estava apenas seguindo ordens, ele estava me pedindo ajuda. Ele estava me pedindo uma arma para usar contra Juliana. O rato estava roendo a gaiola. Eu o encarei por um longo tempo. Eu poderia ter dito que não sabia de nada, mas vi em seu desespero a minha próxima ferramenta. Arthur era um homem complicado. Eu comecei, lentamente. Ele não confiava em ninguém, nem em mim, nem em Juliana, nem em você. Ele tinha planos de contingência para tudo. Os olhos dele se arregalaram. Ele mantinha um diário, eu disse. Um registro de todos os seus negócios, os bons e os outros. Um diário? Onde está? Ele perguntou afoito. Eu o queimei. Eu menti, sem piscar. Eram lembranças dolorosas. Eu não podia guardá-las. Vi o desespero voltar ao seu rosto. Eu o puxei de volta da beirada do abismo, apenas para empurrá-lo novamente. Mas eu continuei. Antes de queimá-lo, eu li algumas partes. Minha memória não é boa, mas algumas coisas, elas ficam gravadas. Eu me levantei e fui até o fogão a lenha. Mexi nas brasas. O ato me deu tempo para pensar, para formular a mentira perfeita. Lembro-me dele escrevendo sobre um fundo. Um fundo de emergência, ele chamava. Fundo Fênix. Era onde ele guardava dinheiro que ninguém conhecia, nem mesmo a Receita Federal. O queixo de Fernando caiu. Ele usava a fundação da senhora Vasconcelos para movimentar o dinheiro. Pequenas quantias, disfarçadas de despesas de projetos, que iam para uma conta no exterior. E de lá,
voltavam para o Fundo Fênix. Meu Deus, ele sussurrou. Ele não confiava nos bancos daqui. Ele dizia que o dinheiro de verdade precisava de um guardião de verdade. Ele comprou um cofre, não um desses de parede, mas um cofre de verdade, em um banco na Suíça. Ele se gabava de que a chave era a única no mundo. Eu estava misturando verdades do diário com ficção. O Fundo Fênix existia. A lavagem de dinheiro através da fundação era real. O cofre na Suíça era minha invenção. A isca perfeita para um contador ganancioso e desesperado. A chave, ele disse, quase sem fôlego. Onde está a chave? Eu me virei e o encarei. Essa é a questão, não é? Ele nunca me disse, mas ele era um homem de hábitos. Ele escondia as coisas nos lugares mais óbvios. Ele tinha um livro favorito, O Conde de Monte Cristo. Ele o lia uma vez por ano. Dizia que era um manual de instruções sobre paciência e retribuição. Eu não fazia ideia se Arthur gostava daquele livro, mas a ironia era deliciosa demais para não ser usada. O livro está na biblioteca da casa. A nossa casa, eu disse com uma ponta de amargura na voz. Uma edição antiga, de capa de couro vermelha. Ele sempre a mantinha na prateleira mais alta. Fernando estava de pé agora, o rosto pálido transformado por uma nova emoção, a cobiça. Ele não estava mais pensando apenas em se salvar. Estava pensando nos milhões de Arthur, intocados, esperando em um cofre suíço. Se eu pudesse provar isso, ele começou. Provar o quê, Fernando? Eu o interrompi com uma voz fria. Que você sabia da lavagem de dinheiro e agora quer uma parte dela? Ou que você quer chantagear Juliana? Nenhuma dessas opções parece boa para você. Ele recuou. Mas se alguém encontrasse essa chave, eu continuei, plantando a ideia em sua mente, e anonimamente a enviasse para as autoridades fiscais, junto com o número da conta, que eu posso ter visto de relance no diário antes de queimá-lo. Então o problema se resolveria. As autoridades congelariam os bens de Juliana para investigação. O foco sairia de você e do caso de Roberto, e iria direto para a fraude fiscal e a evasão de divisas. Juliana estaria tão ocupada tentando se defender que não teria tempo para você. Eu ofereci a ele uma saída que parecia limpa. Ele não seria um ladrão, mas um cidadão preocupado. E claro, com Juliana fora do caminho, quem sabe o que um contador esperto com acesso às contas poderia desviar para si mesmo? Eu não precisava dizer isso. A ganância em seus olhos já dizia tudo. Eu preciso pensar, ele disse, a mente girando. Pense rápido, Fernando. Juliana não é uma mulher paciente. Ele saiu da minha cabana tão rápido quanto chegou, quase esquecendo o guarda-chuva. Eu o observei ir, o carro derrapando na lama. A chuva lavava suas pegadas, assim como o tempo lavaria as minhas. Eu havia acabado de armar um homem contra sua mestra, usando as armas mais antigas do mundo, medo e ganância. Eu não tinha um cofre suíço, nem uma chave, mas Fernando não sabia disso. Ele iria procurar, e ao procurar, ele criaria o caos. Ele iria invadir a casa que foi minha, vasculhar os livros do meu marido, em busca de uma fortuna que não existia. E o que ele faria quando não a encontrasse? O desespero o tornaria imprevisível. E a imprevisibilidade era minha aliada. Voltei para dentro e me sentei. O som da chuva na telha de zinco era a única música. Eu não senti triunfo, apenas uma calma gelada. A teia estava se tornando mais complexa, os fios se cruzando, se apertando. E no centro estava Juliana, completamente cega para a armadilha que se fechava ao seu redor, construída pelas mãos da mãe que ela havia descartado. A visita de Fernando me deu uma nova energia. A passividade da espera foi substituída pela certeza de que minhas ações estavam gerando reações. As engrenagens que eu coloquei em movimento estavam começando a girar por conta própria. E o barulho, mesmo que distante, era música para os meus ouvidos. Alguns dias depois, enquanto eu colhia alguns tomates da minha pequena horta, o motorista do ônibus, um rapaz jovem chamado Tiago, que sempre era gentil comigo, me entregou o jornal da cidade com uma expressão curiosa. Acho que a senhora vai querer ler isso hoje, dona Elsa. Na primeira página, em letras grandes, estava a foto de Carmen Vasconcelos. A manchete dizia: escândalo na Fundação Mãos que Ajudam. Presidente renuncia em meio a alegações de má gestão financeira. Meu coração bateu um pouco mais forte. Eu peguei o jornal com as mãos sujas de terra e li o artigo avidamente. A matéria dizia que a tesoureira, Regina Soares, havia solicitado uma verificação externa nas contas da fundação após descobrir sérias irregularidades em documentos antigos. A verificação revelou um padrão de desvio de fundos para empresas de fachada no exterior, totalizando milhões de reais ao longo de quase 15 anos. O nome de Arthur Monteiro era mencionado como o principal patrono da fundação durante esse período. O artigo terminava dizendo que o Ministério Público havia aberto uma investigação e que todos os
bens da fundação estavam congelados. Regina havia conseguido. Minha isca sobre o cofre a levou a agir. Ela não deve ter encontrado nada no cofre, se é que conseguiu abri-lo, mas a simples ideia de que Arthur escondia documentos foi o suficiente para acender sua desconfiança e fazê-la cavar onde ela já suspeitava que havia algo podre. E ela encontrou. O nome de Juliana não estava na manchete, mas a sombra do escândalo a alcançaria inevitavelmente. O legado de seu pai, a fonte de seu status social, estava sendo demolido publicamente. A filha do filantropo agora era a filha do ladrão. Eu podia imaginar os telefones parando de tocar, os convites para jantares e eventos de caridade secando, os sorrisos se tornando sussurros pelas suas costas. Essa era uma ferida que dinheiro nenhum poderia curar. Eu dobrei o jornal e o coloquei sobre a mesa, ao lado do recorte sobre o processo de Roberto. Minha coleção de troféus estava crescendo. A próxima peça a se mover no tabuleiro foi Fernando. Eu não tive notícias dele por mais de uma semana depois de sua visita. Imaginei em pânico, talvez tentando encontrar uma maneira de entrar na minha antiga casa para procurar o livro inexistente com a chave inexistente. A pressão de Juliana, o processo de Roberto e agora o escândalo da fundação devem tê-lo deixado encurralado. E então, a bomba explodiu. Desta vez, a notícia não veio pelo jornal, mas por Helena, a minha antiga conhecida do café. Ela me ligou, usando o número de um vizinho que tinha o único telefone da região. Sua voz era uma mistura de choque e excitação fofoqueira. Elsa, você não vai acreditar. Você soube? A casa de vocês, a sua antiga casa, foi invadida. Eu fingi surpresa e preocupação. Invadida? Mas quem faria isso? Levaram alguma coisa? Aí é que está a parte estranha, disse Helena, deliciando-se com o drama. A polícia disse que não foi um roubo comum. Nada de valor foi levado. Sem joias, sem eletrônicos. A única coisa que estava revirada era a biblioteca. Livros por todo o chão. Parece que o ladrão estava procurando por algo específico. Eu sabia exatamente o que ele estava procurando. Fernando, em seu desespero, havia agido. Ele provavelmente não encontrou a chave. E no processo, deixou um rastro de caos. E Juliana, ela está bem? Perguntei, com a dose certa de preocupação maternal na voz. Ela está um desespero, Helena continuou, dizendo que é uma perseguição, que estão tentando destruir a memória do pai dela. Ela está oferecendo uma recompensa por qualquer informação. Mas a polícia, Elsa, a polícia está achando a história toda muito esquisita. Primeiro o processo, depois o escândalo da fundação, agora essa invasão. Estão começando a achar que está tudo conectado. Claro que estava. Eu era o fio que conectava tudo. Agradeci a Helena pelas notícias e desliguei. A invasão era um bônus inesperado. Além de enlouquecer Juliana de paranoia, criava uma narrativa de conspiração que a polícia agora investigava. E quando a polícia começa a farejar, nunca se sabe que outros podres eles podem encontrar. Fernando, em sua tentativa de se salvar, havia, sem saber, jogado mais lenha na minha fogueira. Agora eu tinha Juliana lidando com um processo civil que ameaçava seu dinheiro, um escândalo público que destruía sua reputação e uma investigação policial acontecendo dentro de sua própria casa. Ela, que sempre teve tudo sob controle, que sempre viveu uma vida protegida pela muralha de dinheiro e poder de Arthur, estava finalmente experimentando o que era ter o chão tremendo sob os pés. Ela estava começando a sentir o desamparo, mas ainda não era o suficiente. Eu não queria apenas que ela perdesse o que tinha. Eu queria que ela entendesse por quê. Eu queria que ela olhasse para a própria vida e visse o castelo de areia que era. E para isso, eu precisava de um golpe mais pessoal, mais íntimo. O diário de Arthur me deu a arma final. Numa das últimas sessões, escrita poucos meses antes de sua morte, ele falava sobre o futuro, sobre Juliana. Ele não falava dela com amor, mas como um investimento. Ele se orgulhava de como a havia moldado, de como a havia ensinado a ser pragmática, a colocar os negócios acima de tudo. E então, eu li a passagem que fez meu sangue gelar e meu coração se encher de um propósito sombrio. Arthur escreveu sobre o noivo de Juliana, um rapaz chamado Marcelo, de uma família tradicional, mas sem muito dinheiro. Juliana parecia genuinamente apaixonada por ele, mas Arthur via o relacionamento de outra forma. Ele escreveu: Marcelo é um bom rapaz, mas fraco. Não tem a fibra necessária. Juliana o ama, o que é um passatempo aceitável por enquanto, mas o casamento que arranjei para ela com o filho dos Medeiros
será muito mais lucrativo. A fusão das empresas nos tornará a força dominante na região. Já conversei com o velho Medeiros. Está tudo acertado. Juliana vai protestar, claro, mas ela é minha filha. No final, ela fará o que é melhor para os negócios. Ela sempre faz. Arthur morreu antes de poder forçar a filha a terminar o noivado. Mas a revelação era devastadora. O único relacionamento aparentemente genuíno na vida de Juliana também era, para o pai, apenas mais uma peça no tabuleiro. E o pior, será que Juliana sabia? Será que ela estava apenas passando o tempo com Marcelo até que um acordo melhor aparecesse? Ou ela era tão vítima do pai quanto todos os outros? Essa era a dor que eu queria infligir. A dúvida, a corrosão da única coisa que talvez ela ainda considerasse pura em sua vida, o amor. Meu plano era simples e cruel. Eu não iria expor o acordo com a família Medeiros. Isso seria apenas mais um problema de negócios. Eu iria expor a opinião de Arthur sobre Marcelo. Eu iria fazer Marcelo duvidar do amor de Juliana. Eu usei a velha máquina de escrever da biblioteca mais uma vez. A carta foi curta, endereçada a Marcelo. Eu a enviei para o endereço do escritório dele, que encontrei facilmente. Você realmente acha que ela te ama? Ou você é apenas um passatempo aceitável até que um casamento mais lucrativo apareça? Pergunte a ela sobre o acordo com a família Medeiros. O pai dela era um homem de negócios, e a filha aprendeu bem. Um amigo que se preocupa com você. Eu não assinei, não precisava. A semente da dúvida, uma vez plantada no coração de um homem apaixonado, cresce como uma erva daninha, sufocando tudo ao redor. Marcelo, já vendo a noiva sob o estresse de escândalos e processos, agora teria que lidar com a suspeita de que ele próprio era apenas uma conveniência. Eu voltei para a minha cabana. O ar da montanha parecia mais puro, mais limpo. Eu havia puxado o último fio da minha teia. Um fio financeiro com Roberto, um fio social com a fundação, um fio legal com a polícia e a invasão de Fernando. E agora, um fio emocional, direto no coração da vida pessoal de Juliana. Eu não sabia qual deles arrebentaria primeiro, mas eu sabia que eles estavam todos conectados, se apertando, se contraindo. A teia estava completa. Agora, era só esperar a aranha se debater. E eu esperaria. Eu tinha todo o tempo do mundo. O inverno estava chegando. E eu tinha lenha, uma horta e a chama fria da minha vingança para me manter aquecida. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinha. Eu tinha a justiça como minha companhia. Uma justiça lenta, fria e implacável, que eu mesma estava tecendo, ponto por ponto. As semanas que se seguiram à minha carta foram de uma quietude quase sagrada. O outono começou a pintar as montanhas com tons de laranja e vermelho, e o frio se tornou um companheiro constante. Eu me acostumei com a rotina da cabana. Acordava com o primeiro raio de sol, cuidava da minha pequena horta, rachava lenha para a noite e preparava refeições simples no fogão que agora obedecia ao meu toque. O tremor nas minhas mãos havia diminuído. A incerteza dera lugar a uma paciência de pedra. Eu não precisava mais olhar para a casa grande lá embaixo, no vale, para me lembrar do que perdi. Eu estava construindo algo novo aqui, tijolo por tijolo, sobre as ruínas da minha antiga vida. Era uma fortaleza de silêncio e espera. A primeira vibração na minha teia veio numa terça-feira chuvosa. O telefone tocou, um som estranho que quebrava a paz do lugar. Era Helena. Sua voz estava cheia daquela energia de quem tem uma fofoca quente para contar. Você não vai acreditar, ela começou, sem nem dizer alô. Juliana e o noivo, Marcelo, fizeram um escândalo no restaurante mais chique da cidade. Todo mundo viu. Eu me ajeitei na cadeira, o coração batendo um pouco mais forte, mas meu rosto permaneceu calmo. Conte-me tudo, Helena. Ela contou com todos os detalhes que só uma observadora atenta como ela poderia captar. Aparentemente, eles estavam jantando com outro casal, amigos de longa data. No meio da conversa, Marcelo teria ficado estranho, quieto. De repente, ele perguntou a Juliana em voz alta o suficiente para a mesa ao lado ouvir. Então, me diga, eu sou apenas um passatempo aceitável? Helena disse que o rosto de Juliana ficou branco como papel. Ela tentou rir, dizer que era uma brincadeira, mas Marcelo não estava brincando. Ele mencionou a família Medeiros, um nome que fez Juliana engasgar com o vinho. A discussão ficou feia. Gritos, acusações. Juliana o chamou de paranoico, de ingrato. Ele a chamou de mentirosa, uma cópia do pai. Ele jogou o guardanapo
guardanapo na mesa e foi embora, deixando-a sozinha, humilhada na frente de todo o círculo social deles. Ninguém fala de outra coisa, concluiu Helena satisfeita. A imagem de casal perfeito deles foi para o ralo. Eu agradeci, minha voz neutra. Obrigada por me manter informada, Helena. Desliguei o telefone e olhei para a chuva batendo na janela. O fio emocional não apenas vibrou, ele estava se partindo. A dúvida que eu plantei não era mais uma semente, era uma árvore venenosa, com raízes profundas, e seus galhos já quebravam tudo ao redor. Marcelo, o rapaz bom e fraco, encontrou uma força inesperada na dor da traição, e Juliana, que sempre controlou todas as narrativas, teve a sua destruída em público. O dinheiro não podia apagar o que dezenas de pessoas ouviram e viram. Alguns dias depois, foi a vez de Roberto ligar. Seu tom era profissional, mas eu podia sentir uma ponta de satisfação. Boas notícias, ele disse. A equipe jurídica de Juliana pediu um adiamento do processo. Alegaram estresse emocional e a necessidade de mais tempo para organizar a defesa por causa da situação pessoal dela. E o juiz? Perguntei, alimentando as galinhas do lado de fora da cabana. Negou, respondeu Roberto. Ele disse que os problemas pessoais dela não são problema do tribunal. E mais, a notícia da invasão e a investigação policial fizeram o juiz autorizar uma análise mais profunda nas contas da empresa. Ele quer ter certeza de que não há mais nada escondido. Eles estão procurando por qualquer coisa fora do lugar. A tentativa de Fernando de ajudar só piorou tudo para ela. Eu sorri. O fio legal e o fio financeiro estavam se entrelaçando, formando um nó cada vez mais apertado. Cada movimento que Juliana fazia para se soltar de um, apenas aprendia mais nos outros. O processo que eu iniciei estava ganhando vida própria, se alimentando da arrogância e dos erros dela. Ela não estava mais lutando contra uma velhinha numa cabana, estava lutando contra um sistema que ela e o pai sempre acreditaram controlar. A solidão na minha montanha era minha maior aliada. Juliana não sabia onde eu estava. Ela deve ter imaginado que eu estava definhando em algum canto, afogada em tristeza. A ideia de que eu poderia ser a arquiteta de sua ruína era tão absurda que provavelmente nunca passou por sua cabeça. Ela procuraria por inimigos nos negócios, por traidores entre os amigos. Olharia para todos os lados, menos para a mãe que ela descartou como um móvel velho. E essa era a minha vantagem. Eu era invisível. O golpe final no noivado de Juliana chegou por meio de uma revista de fofocas que Helena fez questão de me enviar pelo correio. A capa mostrava uma foto de Juliana, tirada de longe, com o rosto manchado de lágrimas. A manchete era bombástica. Fim do conto de fadas. Marcelo Fontes rompe noivado com a herdeira Juliana Bastos. Fontes próximas afirmam que o motivo foi um acordo de casamento arranjado pelo falecido pai da noiva. A matéria era cruel. Citava amigos anônimos que diziam que Marcelo se sentia usado. Um mero detalhe na vida de Juliana, até que algo melhor aparecesse. A frase passatempo aceitável estava lá, entre aspas, atribuída a uma fonte misteriosa. Minhas palavras, datilografadas na máquina de escrever velha, agora estampavam a capa de uma revista, lidas por milhares de pessoas. O escândalo social era completo. Juliana não era mais a herdeira poderosa e invejada. Era a mulher que foi publicamente abandonada por ser calculista e fria, igual ao pai. A humilhação era um veneno que se espalhava lentamente, contaminando cada parte da vida dela. Eu li a revista sentada na minha varanda, tomando um chá de ervas que eu mesma colhi. Não senti euforia, nem alegria. Senti uma calma profunda, a sensação de um trabalho bem feito. A justiça, para mim, não era um grito de vitória, mas um silêncio pesado que se instalava após a tempestade. E a tempestade na vida de Juliana estava apenas no começo. Uma noite, o impensável aconteceu. Meu velho telefone tocou, mas o número era desconhecido. Hesitei, mas a curiosidade foi mais forte. Atendi. Mãe? A voz de Juliana era quase um sussurro. Estava rouca, cansada. Parecia a voz de uma pessoa que não dormia há dias. Por um instante, o som daquela palavra, mãe, me atingiu como um soco no estômago. Fez ressurgir 50 anos de memórias, de canções de ninar, de joelhos ralados que eu beijei para sarar. Mas a sensação durou apenas um segundo. Foi substituída pelo gelo. O que você quer, Juliana? Perguntei. Minha voz firme, sem emoção. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia imaginá-la na sua sala gigantesca, talvez com um copo de alguma bebida cara na mão, cercada de luxo, mas completamente sozinha. Eu não sei o que está acontecendo,
acontecendo, ela disse. E pela primeira vez na vida, eu a ouvi soar frágil. Tudo está desmoronando. O processo, a polícia, Marcelo, ele me deixou mãe. Ele acredita em mentiras horríveis sobre mim. Mentiras? Repeti lentamente. Seu pai nunca mentia sobre negócios, Juliana. E ele te ensinou bem. Você não aprendeu que casamentos, para a nossa gente, são apenas mais um tipo de negócio? Ela ficou muda. Minhas palavras a atingiram em cheio, porque eram a verdade que ela provavelmente negava para si mesma. Quem está fazendo isso comigo? Ela perguntou, a voz subindo um tom, a fragilidade dando lugar à raiva. É o Fernando? Ele está se vingando? Ou alguma daquelas famílias que o papai passou para trás? Me diga! Ela estava cega, procurando por inimigos em todos os lugares errados. Talvez você devesse olhar para o que você e seu pai fizeram, eu disse calmamente. As coisas que vocês construíram eram sobre uma base podre. Uma hora, a casa cai. Isso não me ajuda. Eu preciso de ajuda, ela gritou, a voz quebrando em desespero. Você é minha mãe. Onde você está? Eu preciso de você. A ironia era tão amarga que eu quase ri. Ela precisava de mim. Agora que o dinheiro, o poder e o noivo tinham desaparecido, ela se lembrou que tinha uma mãe. Mas a mãe que ela conhecia, a mulher que perdoava tudo, que sempre estaria lá para juntar os cacos, essa mulher havia morrido no dia em que eu li aquele diário. Eu estou exatamente onde vocês me colocaram, Juliana, respondi, e minha voz era o som do inverno chegando. Estou na cabana velha, com cheiro de madeira úmida e tempo parado. O lugar que vocês decidiram que era bom o suficiente para mim. Eu ouvi um soluço do outro lado da linha. Um som de dor real, de puro desamparo. Aproveite o conforto que você ajudou a construir, filha, eu disse, usando as mesmas palavras que ecoavam na minha cabeça nos primeiros dias aqui. Eu estou tentando acender meu fogão a lenha. Tenho que ir. E sem esperar por uma resposta, eu desliguei. Coloquei o telefone de volta no gancho com uma mão firme. Lá fora, os primeiros flocos de neve começavam a cair, silenciosos e brancos, cobrindo o mundo. O vazio dentro de mim não doía mais. Ele havia sido preenchido por um propósito frio e claro como o gelo. A teia não estava apenas completa. A aranha havia se debatido, se enroscado e estava exausta. Agora, era a hora da dona da teia descer para o golpe final. A neve continuava caindo, e eu sabia que o caminho até a minha montanha logo estaria intransitável, mas eu tinha a sensação de que, muito em breve, eu receberia uma visita, e eu estaria pronta. Espero que tenham compreendido a minha dor e a razão da minha vingança. O que vocês acharam da minha decisão? Deixem seus comentários e se inscrevam para acompanhar o desfecho desta história. E não se esqueçam de deixar um like.